Fala galera vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, pré-jogo aí, a ressaca, né, de Vasco e Atlético Goianiense. Primeiro comentar sobre o técnico. Rafael Paiva tá brincando com a verdade, tá errando muito, tá mexendo errado, né? Ontem ele entrou no esquema 4-4-2, então a gente viu algo de positivo aí, porém ele fez substituições ali que o Vasco perdeu o meio de campo. E resumindo a história, deu Atlético Goianiense, o Vasco quase não atacou, né? Eu ia até abrir a race do Vasco aqui, mas como tá corrido, né, abri tela sem a race. Mas resumindo a situação, o Vasco não jogou nada, fez um gol na sorte com o Piton, né, da pena do Verratti. O Verratti tem que voltar para roubar a bola para conseguir jogo, porque não chega uma bola na área. O Verratti extenuado, estava demais, muita correria, ele buscando o jogo. O Payet que estava dando qualidade ali, ele tirou no segundo tempo, aí mesmo que a gente não conseguiu criar mais nada. E com a saída dos dois volantes que estavam controlando ali o ímpeto do Atlético Goianiense, aí mesmo que foi por água abaixo, entendeu? Porque o Matheus Carvalho, ele tem 21 anos. Por que tirou o Matheus Carvalho, se era um dos melhores em campo? Né? O Hugo Moura, idem. Então teria que ter mantido. Eu não vi eles pedindo para sair, mas ele foi lá e tirou e entrou com o JP e GB. O JP entrou bem na partida, porém o GB não teve tanta desenvoltura porque ele é mais lento, né? Então colocou no lugar do Adson ali caindo pelas pontas, e ele é centroavante, né? Acho que ele tem que ficar mais próximo da área. E o que acontece? Celular tocando aqui. A situação é o seguinte, acertar aqui, beleza. Então, uma situação que já era complicada, ele conseguiu complicar mais ainda, certo? Depois ele acertou o posicionamento do Payet, né, que estava caindo pelas pontas também. O Payet tem que ficar ali centralizado, articulando o jogo. Aí o time melhorou bastante quando o Payet começou a jogar centralizado. Porém, não chega a nada no Verratti, entendeu? Então, é indignante ver o Vasco sendo amassado dentro de casa pelo Atlético Goianiense, que é o último do Campeonato Brasileiro. Tem que contratar, Pedrinho tem que dar o jeito dele lá. Se ele fosse mais... Se ele colocasse tudo na mesa, às claras, se fosse uma gestão mais transparente, né, talvez a gente não criticaria tanto. Porém, ele se fecha e aí a gente está cobrando porque a gente quer ver a melhora do time, né? Você vê no Campeonato Brasileiro o Vasco se atrapalhando com as próprias pernas. Na Copa do Brasil passou os trancos e barrancos, um jogo feioso, tenebroso, então não dá. O Rafael Paiva começou a querer inventar, então fica difícil, né? Substituições que a gente não entende e aí acaba indignando mais ainda. Falando do elenco, o Verratti, como sempre, né, se doando o máximo, né, ele desequilibra uma partida, porém o Mandurinha só não faz verão, né? Lá na frente, que eu digo porque atrás o PH jogou muito, né? O Maicon não chegou a comprometer, né? Ele jogou o feijão com arroz ali, então, pô, beleza.
Léo Pelé não dá, como sempre, não dá. O Piton se lesionou, entrou o Vitor Luiz. Vitor Luiz também salvou uma bola ali, então também não chegou a... Ficou no meio termo, né? E, Matheus Carvalho jogando muito, o Hugo Moura também ali. Porém, a pressão do Atlético Goianiense era tanta que às vezes eles não conseguiam dar conta, mas eles estavam protegendo bastante a zaga, estava organizado o time, suportando, mas quando saiu os dois, aí descontrolou tudo. Mas, rapaziada, eu vou deixar aqui o vídeo do técnico Rafael Paiva explicando o inexplicável, beleza? E de um comentarista da Transamérica que mitou aí ao falar da desenvoltura do Vasco na competição. Valeu, rapaziada, então tamo junto. Realmente a gente tá desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, pra gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. Então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito, acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. Foi o Atlético Goianiense, né? Porque fosse um adversário um pouquinho mais qualificado, o Vasco teria se enrolado nessa fase da Copa do Brasil. Sabe aquela história de que time que quer ser campeão não escolhe adversário? Me desculpa, é muito bom quando o sorteio te dá de presente um Atlético Goianiense da vida. Sabe por quê? Porque aí você consegue avançar sem jogar um grande futebol. Com muita boa vontade, eu vou dizer que entre os dois jogos, o Vasco teve um bom tempo, juntando os dois jogos. Né? Um Vasco que esteve muito mais próximo de um mau futebol do que de um futebol equilibrado. E ainda assim avança. Avança por quê? Porque o adversário tropeça também nas próprias pernas. Porque o adversário não tinha a menor qualidade, estava muito tenso, vivendo um momento muito ruim da temporada. E o mata-mata tem disso também. Eu sempre falo que o mata-mata, você pensa muito no resultado, você pensa em se classificar, você pensa em avançar de fase, e isso o Vasco conseguiu. Agora vai ter tempo para ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de qualidade, de repente até reforçar o elenco, precisa, para quem sabe numa fase de quartas de final, contra um adversário que fatalmente vai ser muito mais qualificado. Não tem mais Atlético Goianiense pro Vasco encarar, pelo menos eu acho, na próxima fase da Copa do Brasil, e aí vai precisar realmente de maior qualidade. Enquanto isso, tenta organizar um pouco mais a casa, porque tá muito claro que o Vasco não vem jogando muito bem, o Rafael Paiva não vem tomando as melhores decisões nos últimos jogos. Ainda bem, vamos agradecer aos céus que o sorteio foi bom pro Vasco da Gama. Tem muito time aí que lamentou o sorteio. Para um time como o Vasco, que ainda não é tão forte, pegar adversário mais frágil dá tempo de se organizar.